E Por favor. Podemos? Ok. Bom, Entrevista 2, grava. Ivan Soter. Ivan, como é que você conheceu o Pinguelli na AMAN? Como é que foi esse encontro de vocês? o encontro foi porque, com certeza, nós tínhamos os mesmos pensamentos políticos em relação à sociedade, essas coisas todas. Quer dizer, nós tínhamos um pensamento de esquerda. Naquela época, existia, a coisa era assim, entreguistas e nacionalistas. Nós éramos do lado nacionalista, que votou no lote, essas coisas. Vocês entraram quanto tempo antes do golpe? Quanto tempo vocês frequentaram a AMAN antes de se... O golpe, terminamos a mãe em 62 e o golpe foi em 64. A partir do golpe, teria havido uma manifestação do Pinguelli que gerou, então, o IPN. Enfim, conta esse pedaço. Não, isso aí foi o seguinte, ele foi servir nesse quartel, São Cristóvão, eu achei que era Santo Cristo, o quartel de material bélico. Ali, houve uma sessão dos oficiais para dizer que o presidente já tinha saído e então ia ser substituído. Aí o Pinguelli falou, como é que ele saiu do país? Ele está no Rio Grande do Sul. Não. Aí ficou aquela coisa estranha dos caras querendo dar o golpe, dizendo que o presidente não tinha saído, tinha ido embora de Brasília. Mas isso não quer dizer nada, ele está em Porto Alegre. Aí isso causou, vamos dizer, ele ser detido para responder o inquérito lá no quartel dele. Mas saiu, não aconteceu nada com ele. Ele ficou quanto tempo preso? Talvez uma semana, não mais do que isso. Foi rapidinho, foi coisa para ele responder um inquérito sobre essa posição antigolpista dele. E o fato de ele responder o IPM, de ter se colocado contrário à posição do Exército, poderia ter gerado, ou seja, a carreira dele militar entraria em dificuldade, caso ele quisesse seguir? Com certeza. Mas isso já não estava importando muito, não. Porque ele já estava quase saindo do Exército nessa época. Então, não era coisa importante para ele. A gente pode dizer que o Pinguelli não tinha vocação militar. Tinha. Ele tinha vocação militar? Claro que tinha. Tinha vocação militar. Ele era um ótimo oficial, era um cara disciplinado, e na AMAN ele foi escolhido pelos próprios cadetes. Teve uma época lá que os cadetes, não sei que houve um movimento lá da AMAN, que iam julgar cadetes que tinham feito um conceito, e os cadetes tinham sido reprovados naquele conceito, e os cadetes elegeram ele e o Cardoso, que depois foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, como defensores dele, lá na companhia dele. Ele era um cara eleito pelos próprios cadetes. E isso já era... Ele era uma liderança entre os oficiais. Liderança, claro. Entre os cadetes, entre nós. Perfeito. O importante dele, que se tornou uma coisa, para mim e para nós todos, que em 62 ele resolveu fazer uma palestra, decidiu fazer uma palestra, e que reuniu aqueles oficiais todos. A AMAN era, por definição, reacionária. Ela não é uma coisa... Então, os oficiais, todos eles, aqueles oficiais que a gente imagina que sejam como sejam os oficiais. Ele fez uma palestra que ele destacava o papel do Exército Brasileiro no desenvolvimento econômico e junto com o povo. Isso é uma coisa, essa palestra ele coloca o Exército Brasileiro e o povo junto com o desenvolvimento do país. Então, já era uma coisa avançada. Ele fez uma exposição de fotos, um bando de coisa, e eu tive a cara, tem na revista Agulhas Negras, que eu era diretor, tem os oficiais daquela época olhando aquela exposição, assim, meio, então, defendendo o nosso patrimônio. Já estava defendendo o nosso patrimônio ali, entendeu? E enfrentando um pensamento que ele já sabia que era um pensamento reacionário que existia ali. Não eram agressivos ainda, era 62, mas dali a 2 anos eles dariam um golpe. Você definiu muito bem, quer dizer, havia naquele período pessoas dentro do Exército com perfil nacionalista, digamos, progressista, Isso. E os reacionários, os entreguistas. Isso. Defina quem ganhou a eleição, logicamente, estaria de que lado, e defina esse perfil, então. O vencedor, a eleição, desculpa, o golpe... A direita, né? Os golpistas, claro. E nós, a maioria, você repara, a quantidade de militar caçado, eu não tenho o número aqui, mas a quantidade enorme de militar caçado. Meu pai foi um deles. Nós não fomos, porque nós escapamos. Eu tinha o que me salvou era um comandante que eu tinha lá em Porto Alegre, que era um cara que trabalhou na campanha da legalidade com o Brizola. Então ele me defendeu lá, eu fui levando até sair do Exército quando fiz concurso para o Ministério da Fazenda, para
técnico de tributação. Então, mas eu já havia perseguição em cima de mim, não sou eu o papo no caso, porque eu era filho do Fortunato, que era um cara que é perseguido dentro das Forças Armadas, condenado, preso, etc. Então, eu consegui escapar. E ele não tinha não tinha essa vantagem nem essa desvantagem. Entendeu? Ele só saiu. Eu não enchi o saco dele porque ele era um cara engraçado. Ele queria fazer um curso fora do Exército. E toda hora ele pedia licença médica para fazer esse curso. Aí um dia os caras disseram, vamos baixar licença médica, botaram ele dentro do Exército. Ele ficou lá, do Exército com licença médica. Mas você achava aquilo um absurdo. Ele falou, não, tem que fazer, tem que estudar. Aí um dia ele saiu assim, pegou a roupa dele que estava pendurada lá, eu vou contar mais ou menos como eu me lembro. Botou aquela roupa, aí desceu, como que não quer nada, entrou no carro, e o carro... Pô, senhor, se despediu. Mas a sorte dele é que o médico lá do HCE foi o pediatra que cuidou o ginecologista que cuidou do nascimento das crianças, desses duas crianças que estão aí. Então, ele dando adeus, o cara da guarda, ele saindo e foi embora. Não aceitou ficar preso porque estava querendo ir embora, porque botaram ele como doente, ele sempre ia com certificado de doença. Então os caras botaram ele preso lá para se curar. Mas ele foi embora assim mesmo. Você era o Pinguelli. Agora, Ivan, você, naquele período, você ser militar, logicamente dava um status. Era um ambiente, o momento era o momento que os militares estavam mandando o Brasil. No momento que você deixa de ser militar, que você sai ou por razões pessoais, ou por desejo pessoal, ou expulso, ou afastado, logicamente que isso deveria gerar um desgaste social. Alguém viveu isso, você ou ele, sofreu preconceito por ter saído do Exército? Não, nunca. Quando eu fiz o concurso do Ministério da Fazenda, muita gente saiu da Marinha e do Exército. Foi um bando de gente saindo. Eu fui um dos do Exército. Tinha uns 10 do Exército, lá da Marinha, uns 20. Gente é beça, não sei de cor assim, mas era muita gente que saiu das Forças Armadas no mesmo concurso, que era um chamado concurso técnico de tributação, que ia ganhar mais que os fiscais. Era um ótimo salário. Tudo bom para sair, né? Era um ótimo salário, nós íamos ganhar mais que os fiscais, e eram 600 vagas no Brasil inteiro. Era uma coisa boa, dá para fazer. Com 20 mil candidatos, nem se comparar com os concursos de hoje, que tem milhões de candidatos a 2 vagas. Não tem. Eram 600 vagas, então eu passei por esse concurso. E fui ser técnico de tributação, depois auditor fiscal, porque os auditores quiseram ter nosso salário, então nós fomos virando auditores. Resume quem foi o Pinguelli para você, da tua vida. O Pinguelli me faz uma falta até hoje. Impressionante. Se alguém me faz falta, é o Pinguelli. Quase toda semana a gente se encontrava para salvar o Brasil. Nosso tema era esse, vamos salvar o Brasil. Então, quase toda semana a gente ia salvar o Brasil. Nós íamos ali na Livraria Argumento, que tinha um barzinho ali, eu tomava o meu café com leite, que eu não sou de beber de noite, e salvávamos o Brasil. De vez em quando ele levava alguém da COP, alguns outros salvadores que apareciam por lá, mas nós éramos constantes. E de vez em quando a gente se encontrava com um jornalista, e um jornalista que ele era amigo dele, e nós jantávamos uma vez por mês com o Jânio de Freitas. Então a gente tinha esses encontros sempre, isso a vida inteira. E quando ele sumiu, ele desapareceu, perto do aniversário dele, que foi em fevereiro, e aí eu fiquei, acabou uma parte da minha vida. Essa é a verdade. O que eu vou dizer? Acabou uma parte da minha vida. Bom, posso falar mais uma coisa? Eu tenho aqui, eu escrevi uma coisa na orelha do livro dele. Olha que eu escrevi, eu gostei. Pinguelli alçou o voo. Oficial, físico nuclear, professor, destaque da vida acadêmica, um voo que acompanhávamos com nossos binóculos. Ainda daria lição de superioridade quando, ao ser alijado da presidência da Eletrobras, ele ficou chateado, nós todos ficamos muito chateados com isso, não foi simples assim não. Entendeu o ato político. Jamais criticou, jamais lamentou, qual tantos outros que passaram por algo parecido. Como ave altaneira, sobrevoou as politicárias. Eterno Pinguelli. Isso que eu tenho a dizer. Posso guardar? Pode. Assina, por favor. Assina.
Para o próximo. Falhoso. Traidora. Perfeito. Maravilha. Agora só fazer Eduardo, eu só queria essa tua fala do... Fábio, Ah. tem muitas assim, impressões pessoais para falar. Então deixa, porque assim, na verdade o Peregrino falou um pouco, ele não frisou. Ele fala, ele teve com o Betinho, na verdade, em duas ocasiões. Na ética da política,